Fala pessoal, estamos de volta, dando continuidade ao assunto de funções sobrejetora e injetora. Nesse exercício, iremos analisar essa função dada, função f de x igual a menos x² mais 4, e classificá-la, dizer se ela é sobrejetora ou injetora, ou as duas. Em alguns casos, ela pode ser as duas. Mas vamos ver aqui. Então, primeira coisa que ele fala. Essa função f, ela é de R em R. Então, ela pega os valores do domínio, são os valores dentro do real, dentro do conjunto real. Então, aqui eu tenho conjunto, domínio, são os próprios números reais. Essa setinha representa o em, que nós vimos na outra questão, em R. Então, vou ter aqui esse conjunto aqui, se relacionando com esse, que é o contradomínio. Nesse caso, ele também é o real. Os elementos que formam ele são números reais. Então, nós temos aqui função f, aqui, que relaciona elementos daqui com os elementos do conjunto contradomínio, né? O domínio com o contradomínio, através dessas setinhas aqui, que representam a função. E qual é a lei de formação dela? É essa aqui que ele deu. Então, vamos ver aqui como ela vai se comportar. Então, vamos olhar aqui. Ó. Eu vou reescrever f de x igual a menos x² mais 4 para saber se ela é sobrejetora ou injetora. Vamos lembrar das condições. Se o conjunto imagem for o contradomínio, sobrejetora. Se para elementos diferentes tivermos imagem diferente, cada elemento com uma imagem diferente, então ela vai ser injetora. Aqui, sobrejetora. E aqui, injetora. Então, essas são as condições. Essa aqui e essa aqui. Vamos olhar para essa função aqui e ver se ela atende uma das duas, ou as duas, ou nenhuma. Vamos ver aqui. Ó. Essa função poderia ser fatorada olhando para esse sinal da frente. Menos x² mais 4. A gente pode colocar em evidência esse menos 1. Aí ficaria menos 1 multiplicando x² menos 4. Porque aí quando fizer a distributiva do sinal, vai ficar menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Aí fica menos e mais. Fazendo a distributiva. Então ela vai ficar assim. Isso aqui pode ser quebrado em dois fatores. Usando produtos notáveis, lembrando que se eu tenho aqui, né, a² menos b², isso aqui vai ser a menos b multiplicado pelo a mais b. Usando essa ideia, nós podemos dizer que isso aqui tudo é o quê? É menos 1 vezes x menos 2 vezes x mais 2. Pronto. Pronto. Então, essa função aqui, f de x, ela pode ser escrita dessa forma, onde o menos 1 é o coeficiente
do maior grau, né, do x², ele seria o a. Como a é negativo, é menos 1, a função é do segundo grau, ela vai ser a parábola. Só que o a é negativo, então ela vai dar assim, ó, para baixo. Ela não vai dar para cima, ela vai dar para baixo. Aqui nós temos o valor 2, que anula na hora de substituir. Tudo isso, se eu colocar 2, vai ficar 2 menos 2, 0. 0 vezes o resto vai dar 0. Então, 2 seria uma das raízes. Analogamente, o menos 2 seria outra raiz. Então, essa função ela passa pelos pontos menos 2 e 2. Ela vai ser 0 quando x for menos 2 ou, ou mais 2. Então, vai ficar assim, ó. Aqui dá o contradomínio, domínio. Aí aqui nós temos menos 2, o mais 2 e o 0 aqui. E a função que corta menos 2 e 2 com concavidade para baixo. Fica assim, mais ou menos. E aqui nós percebemos o seguinte. Por exemplo, para os pontos x menos 2 e x mais 2, corresponde ao y igual a 0. A função vai ser 0. Então, eles correspondem à mesma imagem. Esse valor aqui e esse aqui também corresponde à mesma imagem. Esse aqui, esse aqui, esse e esse. Os pontos são simétricos, né? Tem sinal trocado, mas correspondem à mesma imagem. E a imagem ela vai ser o quê? Ela vai ser todos os valores que estão aqui nessa linha dentro da função. Os valores, por exemplo, aqui fora não estão dentro da função, estão no plano cartesiano, mas não corresponde a nenhum ponto ali da função. Então, eles estão fora. Então, nós vamos olhar para quais? Vamos olhar para esses aqui, que são as imagens. Corresponde à imagem da função f. Só que a imagem aqui, ela vai ser os valores negativos e os valores que estão, por exemplo, entre esse ponto, entre essa extremidade aqui da parábola e o zero. Mas esses pontos que estão em cima, esses pontos para cá, não pertencem ao gráfico, à função. Então eles estão dentro do contradomínio, mas não estão no conjunto imagem, não são imagens da função. As imagens são essas aqui que eu risquei de laranja. Então aqui ela não é sobrejetora. A gente já pode ver que ela não é. Porque senão, para ela ser sobrejetora, a imagem tem que ser igual ao contradomínio. Aqui o contradomínio é o real e a imagem são os números reais, com exceção desses aqui em cima, que não pertencem à função. Então, ela não é sobrejetora. Essa função aqui é sobrejetora? Será? Não. A gente acabou de ver que não. Então, vamos riscar. Vamos ver se ela é injetora. Para ser injetora, os valores diferentes têm que ter imagem diferente. Já deu ruim já. Deu ruim, por quê? A gente não viu que o menos 2 e 2 são diferentes, são simétricos. O sinal muda. Menos 2 diferente do 2. No entanto, eles correspondem à mesma imagem. Qual imagem? O f de menos 2 é igual ao próprio f de 2, que é 0. São diferentes, mas correspondem à mesma imagem. 0. Então, não pode ser injetora, teria que ser imagem diferente. Então, vamos colocar aqui. Injetora, será? Não, não é. Ora, mas se ela não é sobrejetora nem injetora,
Então ela é classificada como o quê? Ela não é uma função classificada, não tem classificação. É não classificada, ela não. Ele deu duas opções, sobre injetora e injetora, não é nenhuma das duas. Então a resposta seria a mais adequada seria essa mesmo, né? A resposta aqui no caso seria, né? A função não é classificada. Não é classificada. Ou seja, ela não é classificada como sobreinjetora, nem colocar aqui tão pouco injetora. Não é nenhuma das duas. Então isso aqui é a resposta. Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, dá uma olhada no vídeo que fala sobre função de segundo grau, parábola, para compreender melhor essa parte dos pontos notáveis da parábola que nós vimos, raiz, imagem, pontos simétricos e tudo mais. E com isso nós encerramos essa parte de função sobre injetor e injetora. Em breve pegaremos mais exercícios nesse tópico, né, e avançaremos para outros tópicos também. Bons estudos, até a próxima. Não esqueça de compartilhar, divulgar, para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo de qualidade e que enriquece. E dá aquele like, se tiver alguma sugestão, só colocar aí embaixo nos comentários. E é isso aí, até a próxima. Valeu!